Terceiro comunicado com orientações pastorais em tempo de pandemia. Goiânia, 21 de abril de 2020. A Arquidiocese de Goiânia orienta que as paróquias em que tais exigências não puderem ser atendidas continuem celebrando missas sine populo, conforme as orientações anteriores, e que, dentro do possível, respeitando a dignidade com que se deve conduzir a celebração eucarística, cuidem os padres de transmitir a missa aos fiéis pelos meios de comunicação. Nas paróquias que tenham condições de atender às exigências apresentadas pelo Decreto do Poder Executivo Estadual e decretos do Poder Executivo Municipal, sejam celebradas no dia de domingo, em Goiânia, e também no sábado, outras cidades que permitem 2 dias de atividades religiosas na semana, as missas com a presença do povo, observando integralmente as referidas exigências. É recomendável que aconteça um número maior de missas com presença menor de fiéis, em horários com intervalos de 2 horas. Os sacerdotes empenhem-se com fidelidade à sua missão e seus compromissos sacerdotais, a se dispor de meios possíveis e dentro do cuidado exigido para evitar a contaminação própria ou dos fiéis, que eles possam oferecer algum tipo de atendimento personalizado para aconselhamento e conforto, o sacramento da confissão, a unção dos enfermos em casos mais graves, sempre tomando os cuidados exigidos de asepsia. Os encontros de catequese em grupos continuam suspensos até que se oriente o contrário. Aconselhamos que os catequistas procurem meios de continuar a formação doutrinal dos catequizandos pelos meios de comunicação de que disporem. A preparação para a vida matrimonial por meio de cursos não é recomendável que aconteça. Talvez seja esta uma boa oportunidade para as paróquias buscarem o caminho proposto pela pastoral familiar de uma nova metodologia de acompanhamento personalizado de noivos por acolhimento, tanto presencialmente como também por meios eletrônicos. Esses encontros podem ser realizados semanalmente, de acordo com o decreto, no período de 1 hora dentro desta nova metodologia. Os procedimentos quanto às celebrações do sacramento do batismo e do matrimônio seguem as orientações já anteriormente comunicadas aos padres e secretarias. Continua suspensa temporariamente a distribuição dos folhetos litúrgicos, que permanecem à disposição dos fiéis de forma online no site da Arquidiocese de Goiânia. As igrejas permaneçam abertas, limpas e arejadas para a adoração ao Santíssimo Sacramento e exercícios espirituais de forma particular, não em grupos, seguindo as orientações de prevenção. Continuam suspensas todas as formas de aglomeração de pessoas, reuniões pastorais, retiros, festas e outros eventos religiosos. Mantemos a recomendação de que todos os fiéis permaneçam dentro do possível, resguardados em seus lares, evitando sair sem real necessidade e aproveitando este tempo para aprofundar na oração. Os fiéis com mais de 60 anos e aqueles que têm doenças crônicas e estão no grupo de risco deverão ficar em isolamento social, permanecendo em oração em suas casas. Continuam dispensados do cumprimento do preceito dominical neste período, bem como aqueles que, conscientemente, percebam que possam colocar outros fiéis em risco de saúde por sua presença numa celebração, podendo cumprir o preceito, assistindo com devoção e seriedade à Santa Missa, durante este tempo de quarentena. Acompanhe as recomendações da Arquidiocese de Goiânia para a realização e a participação na missa. O local da celebração seja totalmente higienizado, de acordo com as recomendações da vigilância sanitária, antes de cada celebração, de modo a evitar qualquer contaminação deixada por alguma pessoa que tenha estado anteriormente no lugar. Cuide-se também que o local esteja bem arejado, com todas as portas e janelas abertas durante a celebração, sem o uso de ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado. Seja realizada na entrada da igreja a medição de temperatura de todos os que forem participar da celebração mediante termômetro infravermelho sem contato, impedindo a participação daqueles que apresentam quadro febril. Estes devem ser aconselhados a retornar para casa e colocar-se sob observação.
Não seja permitida a participação de pessoas consideradas do grupo de risco, inclusive pessoas com idade superior a 60 anos e que prestam qualquer serviço voluntário ou exercem qualquer ministério na celebração litúrgica. Não seja permitida a participação de pessoas sem máscara de proteção facial. Caso haja aglomeração de pessoas para a entrada, sejam organizadas filas com distanciamento de 2 metros entre os fiéis. As paróquias tenham disponíveis nas igrejas onde acontecerão as celebrações em quantidade suficiente os produtos de higienização de mãos e calçados, álcool em gel 70% para a higienização das mãos antes da comunhão e dissolução de água sanitária de 1% para a limpeza dos calçados. A ocupação da igreja seja organizada de modo a não ultrapassar 30% de sua capacidade normal, assentados, com distanciamento entre os fiéis de no mínimo 2 metros. Não seja promovida qualquer atividade durante a celebração que leve os fiéis a terem contato físico. As celebrações da Eucaristia ou da Palavra, com distribuição da Santíssima Eucaristia, sejam realizadas de modo sóbrio e segundo as orientações do decreto artigo 15, número 8, restringindo ao mínimo o número de cantores, messes, acólitos e outros que ocupem funções na liturgia. A comunhão seja recebida unicamente nas mãos. Continua suspensa a comunhão sob as 2 espécies. Os sacerdotes e ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística devem higienizar as mãos com álcool em gel 70% antes da distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis, evitando tocar nos fiéis durante este momento. Você pode ler este comunicado na íntegra no site www.arquidiocesedegoiania.org.br.